Bem, boa tarde, meus irmãos, boa tarde, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 6 de julho de 2026. E nesse horário, né, das 5h30, nós estudamos essa obra, Dramas da Obsessão. Psicografia de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes. E nós já estamos chegando ao final. Acredito que até o final de julho a gente termine o estudo dessa obra. E a próxima obra da Ivone Pereira que nós vamos estudar é essa obra aqui, ó. Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Quem trabalhou comigo em mesa mediúnica ganhou esse livro de presente que eu dei. Eu acho que é Eloá. Eloá trabalhou comigo em mesa mediúnica e eu dei de presente para ela uma vez no Natal. Acho que foi no Natal. Então, eu dei para todos os trabalhadores da minha mesa. Não me lembro se eu dei para os outros dirigentes, eu não me lembro. Mas para os trabalhadores da minha mesa, eu sei que eu dei. E eu acho que a Denise eu dei também para você, né, Denise? Vê aí se você recebeu esse livro aqui. Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, de Ivone do Aparal Pereira. Ganhei sim, Rose. Ganhou, né? Serviu sim. Ah, tá, isso mesmo. É que. Depois coloca no grupo, Rose, tá? Por Ah, tá, favor. colocar assim. Eu sei que eu me lembro que eu dei para quem era da minha mesa, os médiuns da minha mesa. Eu não me lembro se os dirigentes das outras mesas da época eu cheguei a dar. Não me lembro mesmo, mas eu sei que eu dei para os médiuns. Eu sei que a Eloá tem, Verinha aí a Carte tem, né? A Tânia, que na época, mas ela não faz homem. Mas eu sei que do grupo assim, eu dei. Para os dirigentes, eu não me lembro se eu dei. Mas esse será o próximo livro, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. São uma série de entrevistas que são feitas a Ivone Pereira, e ela vai dando respostas sobre a mediunidade, sobre o trabalho. É fantástico, muito bom o livro, tá? Aí ela vai nos esclarecendo sobre uma série de questões através das perguntas que são feitas a ele. Então, será o próximo livro a ser estudado depois do Dramas de Obsessão. Bem, então, como eu falei, nós vamos iniciar agora, sempre com a nossa prece, pedindo a Deus que nos abençoe, nos fortaleça, ampare a todos nós e que nós possamos continuar nossa caminhada, sempre procurando crescer, melhorar cada vez mais. E sempre pedindo a Deus que tenha misericórdia dos nossos irmãos. Ah, uma outra coisa que eu me lembrei agora. Esse livro também tem uma outra capa, tá? É esse aqui. Esse aqui é do Beto. Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Então, você pode encontrar nessa capa amarela, que eu acho até mais bonita, e nessa capinha aqui, ó, azul, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. Então, ele tem essas duas capas. Mas vamos lá. Hoje nós vamos continuar estudando, né? Aqui, esse é o capítulo. Nós estamos. Eu tirei, né? Hoje, dia. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, eu desmarquei. Está aqui. Estamos dando continuidade ao estudo do capítulo 7, da terceira parte, né? Capítulo 7, terceira parte. Nós estamos no parágrafo 4º. Então, da terceira parte, parágrafo 7, capítulo 7, parágrafo 4º. É tanta coisa. Terceira parte, capítulo 7, parágrafo 4º. E começa assim. Era pouco mais das 11 horas da noite. Vagidos, quer dizer, gemidos, né? Choro, um choro. Lembra que nós contamos aqui que a Rosa acabou se envolvendo com o Fernando? O oficial, grande amigo da família, né? O oficial, grande amigo da família. Porque o Fernando, né,
se tornou grande amigo do casal, se tornou grande amigo do casal. E aí eles começaram a fazer negócios juntos e tudo corria maravilhosamente bem. Mas aí o marido dela resolveu fazer uma viagem e, confiando no amigo, deixou a esposa, né, aos cuidados do amigo. E também os negócios lá. Então, ficou tudo uma beleza. Só que, com o passar do tempo, o que aconteceu? A Rosa acabou se envolvendo com o Fernando, esse amigo da família, né? E eles acabaram tendo um romance. Um romance e ela vai engravidar do Fernando. Ela engravida do Fernando e só que já está próximo, né, do marido dela retornar de viagem. Eu estava aqui olhando para tentar lembrar do nome dele, do marido dela, né? Se alguém conseguir pegar aí o nome do marido, só para do triângulo amoroso, né? É Bernardino, é Ah, isso? Bernardino, né? Bernardino. Então, Bernardino é o marido da Rosa e o Fernando é o amante agora, né? É o amante. E aí aconteceu aquela coisa, né? O triângulo amoroso, o Bernardino. Rose, qual a página do livro? Vou começar hoje na página 199. Então, o livro é diferente. 199, né? O meu é 206. Ah, então aí tem que procurar. Obrigada, Márcia. Tá? Então, é Bernardino, né? Engraçado, eu sempre coloco o nome, né? E não estou achando aqui. Eu achei o Fernando. Rose, está bem assim, onde tem o sétimo capítulo, bem nesse parágrafo, logo na segunda frase. Ah, é? Está na Então, página 197, 197. Seu livro é igual ao meu. é Rosa e Bernardino. É porque eu. Rosa e Bernardino, né? Rosa e Bernardino são os casal, é o casal. É o casal. E o Fernando, esse eu não esqueço o nome. Fernando é o amante, o Caetano é o escravo, né? Então, era pouco mais de 11 horas da noite. Vagidos, quer dizer, choro, né? Comoventes de recém-nascido. Então, os dois, Fernando e Rosa, resolveram o quê? Se livrar da prova do crime, da prova da traição, que era a criança. Nós até comentamos algumas questões aqui na aula passada, né? Eles resolveram se livrar da criança. Ela grávida do Fernando, o Bernardino, o marido dela, está para chegar de viagem e ela está dizendo: o que vai acontecer se o meu marido descobrir que eu engravidei do amigo dele e nós estamos numa aldeia, numa cidade, pequena aldeia, né? Muito pequena, qualquer coisinha, a vizinhança já vai estar descoberta. E ela deve ter ficado trancada dentro de casa aos 9 meses para ninguém perceber, né? E a existência de uma criança numa casa, os vizinhos logo vão perceber. É um chorinho aqui, um chorinho ali. De onde vem esse choro se a mulher é casada e o marido está viajando? A única pessoa que está ali, sempre, de vez em quando, ele viaja e volta, viaja, é o amigo. Então, né? Então, vagidos comoventes recém-nascido coaram pela casa solitária. Chácara vetusta, né? Uma chácara velha, dos arredores de Vila Rica. Fernando,
ali é o momento que ela teve o bebê, na hora do parto. Só quem ficou sabendo foram as duas escravas que ela tinha contratado, o Bernardinho tinha contratado, né, para ajudar nos deveres da casa, e o Caetano, que era o escravo do Fernando. Só esses três empregados é que estavam sabendo do que estava acontecendo. E mais moravam numa chácara um pouquinho afastada, mas sempre tinha gente passando, né? Então, Fernando toma dos braços da escrava assistente, a escrava que fez o parto, o intizinho, quer dizer, o bebê que nasceu, vigorosamente envolvido em panos, a fim de que seus lamentos, seus choros fossem abafados. E esta conversação efetivou-se no extremo da grande chácara, à beira de um charco. Quer dizer, a conversa que vem à frente vai acontecer quando o Fernando sai de casa com a criança envolta em panos e leva o escravo junto, né? Mas ele está dizendo aqui. E esta conversação, que vai surgir à frente, efetivou-se no extremo da grande chácara, à beira de um charco, entre o ex-oficial de bordo e seu escravo preferido, tornado cúmplice de suas aventuras pelo interior da grande colônia. Nessa altura do campeonato, Rosa tinha concordado que ele levasse a criança para dar um destino a ela. Ela, como mãe, concordou. Ele sai de casa com a criança e o escravo e vai para a beira desse lago, um charco, né? E aí começa a conversa dele com o Caetano. Que farei do nenê nhonhô? Era a forma que Caetano chamava o Fernando, seu patrão. Que farei do neném nhonhô? Bem, Caetano, Fernando fala com o escravo. Eu não sei. Oferece-o a alguém por aí. Será necessário que desapareça quanto antes, para se evitarem males maiores. Então, ele disse assim, ó, se vira, o problema agora é teu. Foi uma amassada, quer dizer, foi um fora, né? Um erro. Foi uma amassada, foi. Ah, não, ele diz assim, tu sabes, Bernardino, não está. Né? Então, ele diz, será necessário que a criança desapareça quanto antes, para se evitarem males maiores. Tu sabes, Fernando falando, Bernardino não está. Foi uma amassada, foi um erro. Enjeitá-lo à porta da igreja será perigoso. Quer dizer, largar essa criança na porta da igreja será perigoso, porque era o habitual, né? Serias reconhecido. O Fernando está falando para o escravo. Se você deixa a criança lá, você pode ser reconhecido. As igrejas limitam com residência. As igrejas são coladas com as casas. Tudo se descobriria. O escândalo estrugiria, quer dizer, estouraria. E viria até mesmo a forca. Nós poderíamos ser enforcados. Tu sabes, não sabes, Caetano? Entendes o teu bom senhor? Que pela segunda vez quer te livrar da forca. Então ele está dizendo, ó, se você larga a criança lá, você pode ir para a forca. Então ele está botando a culpa a responsabilidade do escravo. Mas ele sabe que a bomba ia estourar com ele. Criança branca, a criança não era mulata. Então ninguém podia dizer que a criança era do Caetano com a sinhazinha, né? Entendo sim, meu bom senhor. Entendo sim, senhor. Então, será bom que ninguém desconfie. Senão será forca para nós todos, eu, você e ela. A vila é pequena. Poderiam falar, ao passo que aqui, nesta chácara solitária, no fundo deste chácara, quer dizer, no início ele mandou o escravo se livrar, levar a criança, deixar em algum lugar. Mas agora ele já está, entendeu? Direcionando a conversa. Direcionando a conversa. Então, está dizendo, no fundo deste charco, então ele já está dizendo, ó, afoga a criança. Quem poderia mergulhar para descobrir? Entendes, Caetano? Entendo sim, Nhonhô, como não? Caetano assassinou friamente a criança, recém-nascida, para satisfazer o amo. Ele estrangulou a criança, mas receoso de que, enterrando-a no futuro, os porcos ambulantes, criação de porcos pelo lugar, né? E os porcos cavam o chão, né? Ou alguma plantação posterior nos terrenos da chácara pudessem descobrir o pequeno cadáver, que a chácara era alugada.
Então, podia ser que alguém no futuro alugasse a chácara, ou comprasse e descobrisse o cadáver da criança ali. Pudessem descobrir o pequeno cadáver, ele, Caetano, resolveu esquartejá-lo cuidadosamente, com sua faca de caça, com a qual já assassinara, olha só, mais duas infelizes criaturas durante as viagens com seu senhor e por ordem deste. Então, a partir do momento que ele e o Fernando saíram pelo interior do Brasil, fazendo as negociatas dele, ele ia, ficava um tempo, 2, 3 meses viajando, voltava. Ele, amando do Fernando, já matara mais uns 2. Fora aqueles outros 2 soldados, lembra? Que ele matou e que foi preso quando o Fernando comprou ele. Ele estava sendo acusado, na época, de ter mandado matar, de ter matado 2 trabalhador de uma fazenda lá, que batia nele. Ele já tinha matado aqueles 2 lá. Agora, a banda do Fernando, ele já tinha matado mais 2. Ele já tinha 4 assassinatos das costas. Logicamente, quem mandou matar é tão responsável quanto ele. Era 4 dele e 2 do Fernando. E 2 do Fernando, né? E agora a criança. Que o Fernando, quer dizer, na realidade, o Fernando eram 3. Os 2 que mandou matar e a criança, que ele mandou matar também. E o Caetano está com 5 das costas, né? Então, ele, né, resolveu, matou a criança, esquartejou com a faca dele, com a qual já assassinaram mais 2 infelizes criaturas durante as viagens com seu senhor e por ordem dele. Depois do que? Depois do esquartejamento, envolvendo os pequeninos despojos da criança, numa cobertura de lã, amarrou o singular volume a uma grande pedra e atirou ao fundo lodoso do pântano para o repasto das asquerosas feras aquáticas. E jogou lá o corpinho da criança. Gente, é horrível isso, mas era muito comum. Alguém já leu o livro O Crime do Padre Amaro? Detalhe, era um padre. Um padre. Tá? É lógico que não é ele que mata, mas ele leva a criança para uma fazedora de anjo. Todo mundo sabe o que é fazedora de anjo, né? Não precisa explicar. Crime do Padre Amaro é isso aí. Então, isso era uma prática muito comum, gente. Como se livrar do pecado? Era uma prática muito comum, tá? Lamentável, triste, mas era uma prática que acontecia. E detalhe, isso não era só acontecia lá no século XVII, XVIII, não. Tá? Agora, no século XX, também. E no século XXI também. A gente sabe disso, né? No século XXI também. Então, né? No espaço longínquo, agora é o parágrafo 12. No espaço longínquo, as estrelas cintilavam, lindas e tranquilas, como desejando ocultar da razão de todas as coisas o abominável ato contrário à harmonia das leis eternas, cujas repercussões se estenderiam sobre os criminosos como garras de inflexível monstro, que cobrariam insulto aberrante contra a natureza. E a natureza é a imagem do Criador sobre a Terra. Então, as pessoas muitas vezes acreditam, isso para todo tipo de crime, que cavando um buraco, e na atualidade isso não acontece, cavando um buraco, enterrando um corpo, não tem pessoas que até hoje estão desaparecidas? Que foram assassinadas e estão desaparecidas? Tem várias, né? Mulheres e homens, né? Pessoas até famosas, que o corpo não apareceu nunca mais. Quem faz isso acredita que cavando um buraco, enterrando o corpo, ou tacando gasolina em cima, tacando fogo, ou jogando no mar, tudo está apagado, não é? Tudo vai desaparecer. Mas como ele diz aqui, né?
É, nós tentamos ocultar os crimes que praticamos, mas eles não ficam ocultos. Podem ficar ocultos dos olhos humanos, mas não fica oculto dos olhos divinos, né? Ou melhor, não fica oculto das leis divinas, das leis divinas. E tudo isso tem repercussões que vão se estender sobre aqueles que praticaram o crime como garras de inflexível monstro, que vão cobrar o insulto aberrante contra a natureza. Qualquer vida que nós possamos tirar é um insulto contra a natureza. Entendeu? Seja de homem, mulher, criança e dos seres vivos. E dos seres vivos criados por Deus. Os animais, quando as pessoas matam com tanta crueldade, né? A gente não vê isso? Pessoas que matam animais com crueldade. Gente, essa semana eu estava vendo um caso, eu digo, meu Jesus do céu. A mente humana, o homem, surpreende o próprio homem. Foi preso, se eu não me engano, um pastor, um religioso, vamos dizer assim, que tinha vídeos na casa dele de torturas de animais e de crianças. Ele fazia ou ele comprava aqueles vídeos e revendia. E tem pessoas que só podem ser pessoas doentes. Ninguém pode dizer que essa criatura é normal. Não é. Pessoas que compram esses vídeos de tortura de animais para ficar se deleitando. Entendeu? É uma pessoa doente. É uma pessoa doente. Não é normal. E essa pessoa, talvez, ao ver aquele vídeo, ele tenta se inspirar, se encher de coragem para um dia o quê? Ele poder ter o prazer, porque deve dar algum prazer nessa criatura, de fazer o mesmo. Enquanto ele não tem a coragem, ele fica se, sei lá, sei lá. É um doente, com certeza, não é. Não posso entender como uma pessoa normal. É uma pessoa doente. Então, essas coisas que a gente está lendo aqui e que deixa a gente de. Acontece por aí, em casas de pessoas que nós consideramos de bem. Para a gente perceber, né, como existem irmãos nossos que estão aqui ao nosso lado e que são doentes, psicopatas, e que precisam das nossas preces. Precisam. A pessoa diz assim: meu Deus, temos que rezar por essas criaturas. Temos que rezar por elas. Porque essas criaturas são altamente infelizes. Muito infeliz. Porque eu não encontro outro adjetivo para essa. É alguém muito, muito infeliz, muito doente. E que precisa das nossas preces. Precisam das nossas preces. Né? Então, vamos continuar aqui. Parágrafo 13. Penalizado, ouvindo a exposição do mentor espiritual de Angelita, fácil foram as minhas conclusões de Dr. Bezerra de Menezes. Compreender o que se havia seguido no destino daquelas três infelizes criaturas: Fernando, Rosa e Caetano, o escravo. Ali se encontravam elas, à minha frente, muito fortemente atadas umas às outras, ligadas, entendeu? Pelo crime que cometeram. Pelas repercussões, olha aí, ligadas, atadas, ele usa o termo atadas, né? Eu vou até sublinhar isso aqui. Atadas umas às outras, pelas repercussões conscienciais de um grande crime, para que dúvidas me pudessem advir sobre o que o futuro ainda lhes
reservaria. Estudemos, porém, com leitor atento, o enleamento do adultério e do infanticídio praticados em Vila Rica ao tempo dos Inconfidentes, nas suas consequências remotas, a fim de que o mesmo leitor, compreendendo as leis que regem os destinos da humanidade, possa esclarecer os leigos quanto à severidade e justiça das mesmas leis, em lições prudentes e racionais aplicadas ao convívio diário. Lições que muito poderão contribuir para a educação das almas frágeis que ainda não puderam ou não souberam compreender que os mundos e suas humanidades são regidos por uma justiça inflexível, que, a bem do próprio delinquente, dele exigirá atos condizentes com a harmonia da criação, jamais sancionando desvios das rotas traçadas pela legislação suprema. Então, ele está dizendo o seguinte: por mais difícil que seja para a gente estudar isso aqui, ler isso aqui, é importante que a gente o faça para poder, com conhecimento adquirido, esclarecer o leigo de que nossas atitudes têm consequências e que ninguém vai conseguir fugir à lei. Ninguém vai conseguir fugir à lei. Por isso o Senhor disse, o nosso mestre, ninguém sairá daqui até pagar o último centavo. É isso que ele diz aqui. Né? Que essas lições que nós vamos passar para os outros, né, muito irão contribuir para a educação dessas almas frágeis. Quem são as almas frágeis? Essas que se deixam levar pelas paixões e se arrebentam, né? Essas almas ainda não puderam e ainda não conseguiram compreender que o mundo, ou os mundos, são regidos por uma justiça inflexível, que não vai mudar para agradar a ninguém. E que, a bem do nosso próprio, de nós próprios, né, essa lei é altamente educativa e exigirá reparação para poder retornarmos à harmonização com a criação. Ela vai ser dura conosco, mas no sentido de nos educar, para que a gente possa o quê? Futuramente, voltar a se harmonizar com a criação, que jamais aceita desvio das rotas traçadas pelas leis divinas. Né? Então, isso aqui é muito importante. Nada ficará escondido. Nada. Olhei, diz doutor Bezerra, penalizado. Ali estava Rosa, a esposa delinquente, revivida na personalidade da formosa e sofredora Angelita, a mãe, né, da criança. Ele autorizou Fernando a fazer isso com o filho dela. Né? Ali estava Fernando Guimarães, o amigo infiel e sedutor, soez, quer dizer, maléfico, né? O pai desalmado, ele era o marido da Angelita, o Alípio, marido da Angelita, o Fernando, apaixonado por ela, né? O pai desalmado, ressurgido do belo varão Alípio, marido da Angelita, quem está sentado na cadeira, chorando, com o cinzeiro cheio de cinza de cigarro. A quem eu vira chorar, diz doutor Bezerra, a noite toda, sobre o drama do nascimento do seu primogênito, primeiro filho. E ali também estava Caetano, o antigo escravo perverso e dissimulado, que, ligado a ambos por laços poderosos do passado, a sombra dos seus espíritos se homiciara, quer dizer, se tornara cúmplice, renascendo como o filho primogênito,
o feto abortado, Caetano, sacrificado pela ciência. O que o médico tem que fazer? Esquartejar o corpo do feto. Lembra que nós lemos isso? Para tirar os pedaços dele de dentro dela. Tanto que o doutor Bezerra falou que não foi uma cesariana. Para salvar a vida dela, ele precisou pegar. E o bebê estava vivo. Ele teve o médico que pegar o bisturi e esquartejar o feto vivo dentro dela. E ao esquartejar, ele morreu. E depois ele tirou os pedaços e botou numa bacia. Essa cena está falada em alguns capítulos anteriores. Lembra que nós lemos isso? Então ele diz aqui: ele agora, o Caetano, foi sacrificado pela ciência para salvar a mãe. À frente de um parto em que acidentes imprevistos exigiram de um cirurgião ginecologista a necessidade extrema de um esquartejamento em condições dolorosas, para que seu nascimento, tornado impossível por vias normais, não causasse a morte aquela que, durante 9 meses, o trouxera preso ao próprio seio. Ele, Caetano, era o filho deles, que teve que passar pelo ato que ele praticou. Como espírito Caetano, ligado à Angelita, que ele estava sendo gerado dentro dela, e isso aconteceu com 9 meses de gravidez. Igualmente, né, pelas poderosas cadeias magnéticas que estabelecem o período da gestação do feto até o momento do nascimento, cadeias que se prolongam durante toda uma existência, porque, incontestavelmente, um filho estará ligado à sua mãe por indefiníveis atilhos psíquico-físicos, até mesmo, muitas vezes, pelo além-túmulo lá fora. Porque quando uma mulher gera um filho, né, no caso dele, o parto dela, que não foi o parto, né? Foi uma cirurgia ali, ele já estava com quase 9 meses de gravidez. Então, ele sentiu a dor no esquartejamento, né? Ele diz aqui que quando uma mulher tem um filho, há uma ligação muito grande entre esses dois espíritos, porque ela vai gerando aquele corpo e o espírito, ele vai ficar um tempo, né? Aqueles 9 meses, ele está ligado. A mente dele é ligado ali à mente da mãe. Eles estão muito próximos. E depois que essa criança nasce, no caso, vamos dizer, uma criança que nasce, a mãe cria aquele filho. E quando ela desencarna, esses filhos desencarnam, lá no plano espiritual, esse espírito, ele vai ficar ligado ao filho. Tanto que a gente, há vários casos, nós já vimos nas obras de André Luiz, de mulheres que tiveram seus filhos e depois desencarnadas, elas no plano espiritual, esse filho passa 2, 3 encarnações e ele vai ficar sempre na preocupação dela, né? Aí corre atrás do mentor, meu filho, eu estou procurando meu filho, porque há uma ligação muito forte entre pais e filhos, mães e filhos. Há uma ligação muito forte. Então, ele diz aqui, porque incontestavelmente um filho estará ligado à sua mãe por indefiníveis atilhos psíquicos, físicos, até mesmo, muitas vezes, pelo além-túmulo afora. Aquela mãe vai ficar, muitas vezes, procurando aquele filho. Se o filho se desviou, né? Ela vai procurar o espírito daquele filho. E, às vezes, vai para a mesa mediúnica, né? Meu filho está sofrendo. Às vezes, aquele filho foi de 4, 5 encarnações lá no passado. Às vezes, agora, do século XXI, ela está preocupada com o filho que ela teve no século XV, no século XIV, mas houve a ligação com aquela alma. Entendeu? Então, são ligações difíceis de se desfazer. Então, ele diz aqui, Caetano, culpado, muitas vezes, sofria ainda
os reflexos da brutal operação que sua mãe padecera, no instante de dá-lo ao mundo. Súbitos, porque foi na hora do parto que ela teve problemas. E a parteira e a família não quiseram chamar um médico. E se o médico viesse, até talvez fosse possível que ele nascesse. Mas, como demoraram para chamar o médico, houve complicações. Quando viram que a criança não ia nascer de jeito nenhum, chamaram o médico. E aí o médico viu e disse assim: ó, não dá para salvar os dois. Eu só posso salvar a mãe. E aí o médico, para salvar a mãe, fez o que fez, né? Súbitos estremecimentos sacudiam-no, o espírito, por causa da brutalidade que ele sofreu na hora do nascimento, né? Foi esquartejado vivo. E apavorado, como presa de cruel pesadelo consciencial, sua mente se aterrorizava ao sentir despedaçado aquele corpo que, em parte, ocupara, confusamente supondo haver se tornado, por magias incompreensíveis, no mísero recém-nascido da Vila Rica, o qual ele mesmo estrangulara e esquartejara, para melhor encobri-lo a um esposo ultrajado em sua dignidade matrimonial. Então, naquele momento que ele estava, né, já desencarnado, ele sentia os reflexos da cirurgia, né, do médico, esquartejando o corpo dele, mas, ao mesmo tempo, ele fazia em espírito o link, a ligação com a criança que ele matou, quando ele estrangulou e matou aquela criança recém-nascida. Entende isso aqui, né? Ele estava naquela agonia, né? Supondo, ele imaginava que aquele sofrimento que ele estava tendo, aquela agonia que ele estava tendo, que naqueles estertores estava tendo, ele havia se tornado, por algum passe de mágica, sei lá, né? Aquela criança que ele matara. Ele pensava que ele era aquela criança, né? Que havia sido barbaramente assassinada e esquartejada por ele para proteger o patrão. Ele estava nessa confusão mental, achando que ele era aquela criança que ele matara, né? Acheguei-me, diz doutor Bezerra de Menezes, ao infeliz, procurando no domicílio já visitado. Conjurei-o, quer dizer, o chamei, né? O chamei a despertar, né? O alertei, ao, procurando, conjurei-o a despertar para Deus através de uma prece, a qual tentei ensiná-lo a extrair do coração. Então, o doutor Bezerra tentou ajudá-lo a fazer com que ele fizesse uma prece pedindo socorro a Deus. Disse-lhe da bondade paternal do Criador, cujas leis, estabelecendo uma inflexível justiça na punição do erro, também estabelece o misericordioso ensejo para a reabilitação da alma culpada. E concitei uma experiência de meditação para o arrependimento, a fim de que se conseguisse elevar das próprias misérias, vislumbrando um caminho a perlustrar dentro da harmonia da legislação divina. Porque talvez, se ele, naquele momento de tanto sofrimento, fizesse uma prece pedindo perdão a Deus, houvesse um alívio para suas dores. Mas Caetano, olha o livre-arbítrio, foi surdo aos meus convites para essas tentativas. Talvez pela sua grande ignorância, sem a boa vontade para o progresso. Lembra? Quando, na questão 909 do Livro dos Espíritos, diz: talvez fazendo algum esforço se consiga se libertar, mas são tão poucos os que estão dispostos a fazer algum esforço, né? Questão 909 do Livro dos Espíritos. E ele diz aqui, né? Pela sua ignorância, sem a boa vontade para o progresso, ou talvez ainda padecendo a revolta das amarguras da vida durante a escravatura, ele não aceitou. Fugiu, pois, espavorido,
perseguido por visões e terrores inauditos. Ontem, o Jacob, seu trovão, falou sobre a ideoplastia. Eu mandei um vídeo para vocês do Jacob, seu trovão, mandei a primeira e a segunda parte. Isso aqui está na primeira parte. Ele faz a exposição, depois que ele faz a exposição, você tem que avançar um pouco o vídeo para depois pegar as perguntas e respostas. E ele faz sobre isso. Ele fala sobre isso, sobre as nossas criações mentais que nos apavoram, que nos torturam, né? Então, ele diz aqui, fugiu, esfavorido, perseguido por visões e terrores inauditos, para retornar mais tarde ao mesmo cenário de onde se abalaram, de onde fugiram. Ele fugiu e depois voltou. Isto é, a residência de Alípio e Angelita, né? Que é Fernando e Rosa, no passado. E ali se postando junto daquele a quem continuava considerando senhor e amo. Ele era tão ignorante que ele voltou e ficou ao lado de Alípio, porque ele ainda considerava, ele via Alípio, Fernando, como ainda seu amo, né? E confabulei, diz doutor Bezerra, comigo mesmo, contemplando esse drama singular, cuja destinação, através das linhas do futuro, facilmente se delineou às minhas premonições. Bem sei, Deus meu, que para casos como este, somente haverá dor da expiação e dos resgates terrenos para devidamente lavar do opróprio, quer dizer, da vergonha, da injúria, a alma naufragada nos próprios deslizes. Então é preciso que haja a expiação, o arrependimento, a expiação, né? Todavia, diz o doutor Bezerra de Menezes, ouso suplicar. Aí é o que a gente todo dia manda aquela mensagem, que a Ivone Pereira fala, né? Lembra? Orem pelos infelizes, principalmente para aqueles mais infelizes. Então, diz o doutor Bezerra, ouso suplicar que a tua paternal misericórdia, Senhor, dulcifique um tanto mais as arestas da jornada reparadora que estes três infelizes, Rosa, Fernando e Caetano, e infelizes irmãos meus, para si mesmos traçaram no dia em que se transviaram dos bons caminhos apontados pela sua justiça. Então, ele pede a Deus que tenha misericórdia, que alivie um pouco, né, as arestas da jornada reparatora, que aqueles três, agora, Angelita, Alípio, né, e Caetano, e no passado, Fernando, Rosa e Caetano, né, construíram para eles mesmos, né? E eles chamam infelizes, que esses três infelizes irmãos meus, para si mesmo traçaram, no dia que se transviaram dos bons caminhos, apontaram para a tua justiça. Então, ele está dizendo, ele está pedindo a Deus que tenha misericórdia deles. Alivia a dor dessa estrada de dores que se descortina para os três no futuro. Agora, uma estrada de dor que eles não são vítimas, que eles mesmos construíram para eles, utilizando mal o livre-arbítrio deles, né? Então, gente, reclamar de quem? Eles mesmos construíram essa estrada de muita dor para eles. Futuro afora. Quanto tempo vai durar? Ninguém sabe. Vai depender do próprio esforço de cada um. Se vai ser longo, se vai ser curto. Do próprio esforço de cada um. Um grande alerta. E o doutor Bezerra pede o quê? Ele diz aqui, falem disso para as outras pessoas, para que as pessoas despertem. Ele pede isso, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa depois disso aí? Assim, eu penso que o escravo, ele foi, é claro que ele é culpado, né? Mas ele foi mandado, né? Ele era um escravo. Eu sei que tem o livre-arbítrio, tudo isso, mas ele, Tudo isso Deus leva em conta.
Eu acredito que Tudo sim. isso será visto pelo Senhor. De É, base, todos têm culpa. sim. Vai ser visto a situação dela, a mulher, naquela situação, mas ela traiu o marido. Ela autorizou o Fernando, né? Não, esse aí, Não esse aí. respeitou o casamento. Temos que lembrar que ela aceitou, ele não respeitou, ele manipulou o escravo, oferecendo até a ele, a gente sabe, alforria, né? Sim, E sim. já. Então, cada um tem sua Tem o parcela de seu. responsabilidade. Tudo isso será levado em Tem. conta. Mas, na base, todos são Todos são culpados. Sim. graves criminosos. Agora, a justiça de Deus vai Sim. observar todos esses aspectos, né? E a gente só tem que orar por eles. E não julgar. Orar por eles. Porque É, de nós já não foi um Caetano, um Fernando, um Angelita. Ou é. a pior. Já fez isso que eles fizeram uma vez? Várias vezes. Então a gente ora e não julga. Não é? Então nós vamos encerrar aqui o nosso estudo, que o nosso irmão Paulo, que vai fazer a nossa palestra, já está na casa, né? E vamos agradecer muito a Deus por a gente estar tendo a oportunidade de ouvir isso e ter como um alerta para cuidado, Senhor, dai-me força e sabedoria, olha a oração do Pai Nosso, para que eu não venha cair em tentação. Força, ombros fortes, né? Porque depende de mim. Depende de mim. E eu peço a isso. Senhor, força e ombros fortes. Porque o esforço tem que ser meu. Gente, semana que vem, capítulo 8, primeiro parágrafo, 13/7, tá? Bota aí a data. 13/7, 26, capítulo 8 da terceira parte, né? Capítulo 8 da terceira parte. Primeiro parágrafo, Angelita convalescia lenta. E todo mundo já sabe qual é o próximo livro, né? Esse aqui. Que esse aqui, acho que a final de outubro vai acabar. Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, de Ivone Pereira, será o próximo livro que nós vamos estudar depois dos dramas de obsessão. Vamos dar uma paradinha aqui,